galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é mais um vídeo do nosso canal. Você ainda acha que a culpa é só do técnico? Você ainda acha que o problema é só o técnico do Flamengo? Pois é, essa é a pergunta que está permeando a cabeça de algumas pessoas. Pois, afinal de contas, ontem o Flamengo venceu o Bahia, placar de 1-0 no Maracanã, gol de Arrascaeta, bem no início da partida, com o cruzamento do Michael, que fez um bom primeiro tempo, e desta forma o Flamengo volta a vencer após dois tropeços, um contra o Cruzeiro pelo Brasileirão, a primeira derrota no campeonato, e o outro aquele empate contra o Central Córdoba, um jogo terrível para a torcida rubro-negra, mas ontem o Flamengo mostrou que pode sim voltar a jogar bem. E isso passa muito pela postura dos jogadores dentro de campo. Eu venho falando sobre isso há muito tempo, desde outros anos atrás, quando uma ala da torcida do Flamengo extremamente intolerante com os treinadores pedia e pede cabeça de treinador sempre que o time passa por uma oscilação. Não estou aqui tirando a culpa ou parte da culpa do treinador, que ontem para mim inclusive errou bastante ao demorar a mexer após o Rogério Ceni ter feito mudanças em sua equipe, e desta forma o Flamengo quase se complica, quase sofre empate. O Bahia é uma equipe muito bem treinada pelo Rogério Ceni, mas ontem os jogadores deram mostra de que quando querem jogar, eles conseguem jogar. Quando eles querem correr, eles correm. Quando eles querem marcar, eles marcam. Quando querem acertar passes, eles acertam. Então, na verdade, passa muito mais por um processo de mobilização dos atletas do que propriamente do defeito ou da culpa do treinador. E isso ficou muito evidente hoje. Vamos ver aqui os números da partida de ontem. O Flamengo teve 61% da posse de bola contra 39% do Bahia, criou 3 grandes chances contra apenas uma do rival, inclusive uma bela defesa do Rossi no primeiro tempo, no chute do Kaique. O Flamengo finalizou 14 vezes ao gol, contra 6 da equipe baiana, 8 escanteios para o Flamengo, perdão. O Flamengo fez um pouco mais de faltas, 11 faltas, inclusive teve o Gerson como um ponto de destaque nesse jogo com relação à sua expulsão, que foi muito justa. Daqui a pouco vamos falar sobre isso aqui no vídeo. O Flamengo tentou 543 passes, tendo acertado 488, um bom índice de aproveitamento, e desarmou um pouco mais que o Bahia, um desarme a mais, 18-17. Aqui no gol o Flamengo finalizou 5 vezes contra 2 do Bahia, 2 bolas na trave, inclusive uma do Léo Ortiz no primeiro tempo ainda, um lance belíssimo. Se é gol, seria um belo gol, pois ele consegue ver o Marcos Felipe, antes de cabecear, ele consegue ver o Marcos Felipe adiantado, ele tenta encobrir o Marcos Felipe e a bola bate na trave de forma caprichosa, a exemplo do chute do Luiz Araújo no segundo tempo, quando o Flamengo já tinha um jogador a menos dentro de campo. Para fora foram 3 chutes do Flamengo, chutes defendidos 6 do Flamengo, finalizações de dentro da área 13 do Flamengo contra 4 do Bahia e somente uma de fora da área. Passes no terço final, o Flamengo trocou 150 passes, acertando 124 com um índice de aproveitamento de 83%, 61% no aproveitamento dos passes longos, de 27, acertando 27 de 44, e cruzou 26 vezes com 5 acertos, 19% de aproveitamento. Aqui, para mim, os destaques da partida de ontem passam muito por esses 3 atletas. O Léo Ortiz, que para mim é um cracaço de bola na defesa, o melhor zagueiro do futebol brasileiro disparado, uma leitura de jogo impressionante, tanto no momento ofensivo quanto no momento defensivo, boas coberturas, sabe subir a pressão no momento correto, tem um excelente passe, realmente é um jogador muito diferenciado. Não entendi porque o Felipe Luiz deixou ele no banco no jogo contra o Central Córdoba, mas isso já são águas passadas. O Michael, que vinha jogando muito mal, ontem teve uma bela partida, ele deu uma assistência para o gol do Arrascaeta, acertou 21 de 25 passes tentados, ou seja, 84% de acerto, 4 passes decisivos,
acertou 2 cruzamentos de 4 tentativas e grandes chances criadas 2. Dribles certos ele tentou 4, acertou 3 e duelos pelo chão ele ganhou 5 de 7. O outro destaque para mim, na minha visão, foi o Arrascaeta, que marcou um gol, o gol da vitória. Obviamente a gente vê aqui pelo campo de jogo que ele circulou bastante, não ficou limitado somente no meio de campo, pelo contrário, caiu bastante pela esquerda e também pela direita. É um jogador que tem se movimentado bastante, tem mostrado e dado indícios de que a parte física ela não está pesando neste momento. Foi substituído ontem, atuou 81 minutos, mas teve boa participação, boa movimentação. Para mim, hoje é o jogador mais perigoso do setor de ataque do Flamengo, pois ele hoje vem jogando praticamente quase como um segundo atacante nesse time. Então ele joga mais perto do gol e isso faz dele, faz com que ele tenha um bom aproveitamento. Ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 7 gols e tem sido muito decisivo nos últimos jogos. Aqui ele deu 42 passes, acertando 34, com 81% de aproveitamento. Finalizou 2 vezes no gol, uma para dentro, outra para fora e 2 chutes bloqueados. Esses são os números do De Arrascaeta. Aqui o campo de ataque, o Flamengo ataca bastante pelo setor esquerdo, muito em função do Michael, que aqui ó, você vê Michael e Arrascaeta atuando bastante pelo setor esquerdo. Isso explica em parte o porquê do Flamengo ter um desempenho maior no campo de ataque pelo lado esquerdo, mesmo porque ontem o Wesley entrou somente no segundo tempo, ele que é a válvula de escape pelo setor direito. Ontem foi o Varela é mais tímido na subida ao ataque, mesmo porque, creio eu, o Felipe pensou exatamente o que eu falei no pré-jogo de ontem, colocar o Varela para marcar o setor esquerdo do Bahia, que é um setor muito forte. Ontem não jogou o Eric Pulga, ele entrou no segundo tempo. Quem jogou foi o Luciano Juba, mas é um jogador muito perigoso, dá trabalho por aquele setor. E na minha visão, o Felipe acertou em colocar o Varela para frear um pouco a subida do lado esquerdo do Bahia. Aqui a tabela de classificação do Brasileirão após os jogos de ontem. Lembrando que hoje, domingo, ainda teremos outros jogos. O Flamengo volta a ser líder, pois o Bragantino empatou com o Grêmio ontem em 1-1. Ambas as equipes estão empatadas em número de pontos, mas o Flamengo, com seu saldo de gols bem maior, bem mais significativo, é provisoriamente o novo líder, volta a ser líder do Campeonato Brasileiro com 17 pontos, tendo 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota, saldo de gols de 13, ataque mais positivo, 17 gols marcados no campeonato, 4 gols sofridos, é a segunda melhor defesa do campeonato, só perde para a do Palmeiras, que sofreu 3 gols. Lembrando que o Palmeiras, hoje terceiro colocado, enfrenta a equipe do São Paulo no Majestoso, às 17h30, então torcer por um empate ou uma derrota do Palmeiras para que o Flamengo permaneça na primeira colocação. Na sequência nós temos Cruzeiro, Fluminense, o Bahia em 6º lugar, Ceará, Corinthians, Fortaleza, Mirassol, Internacional, Atlético, Vitória, Grêmio, São Paulo, Botafogo, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, mas joga hoje. O Vasco é o primeiro da zona de rebaixamento, o rival carioca perdeu ontem, teve a façanha de perder para o Vitória com um jogador a mais e estava ganhando o jogo por 1-0, tomou a virada, 2 gols do Renato Kaiser, Juventude, que teve um começo muito bom no Brasileiro, já está na zona de rebaixamento. Santos e Sport, que jogam hoje, fecham a tabela de classificação. O próximo jogo do Flamengo será contra a LDU na próxima quinta-feira, 15 de maio, às 21h30, partida válida pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, jogo importantíssimo e determinante para as pretensões do Flamengo dentro da Libertadores. Tem que vencer e vencer bem para poder encaminhar a sua classificação e jogar contra o Deportivo Táchira na última rodada, dependendo somente de si para se classificar. É jogo de vida ou morte na próxima quinta-feira, então importantíssimo. Até ontem já tinham sido vendidos 50 mil ingressos para o jogo contra a LDU. A diretoria abaixou o preço dos ingressos
E isso refletiu até mesmo no jogo de ontem. Nós tivemos ontem um público bem interessante no Maracanã, exatamente porque a diretoria ela se sensibilizou para a partida de ontem. O público presente foi de 62.204 pessoas e mostrou também que na arquibancada isso faz a diferença. Afinal de contas, ontem a torcida cantou e empurrou a equipe até o apito final. Um jogo muito difícil, um jogo muito duro, mas que o Flamengo garantiu seus 3 pontos. Apesar disso, no jogo de ontem tivemos alguns lances polêmicos. Já falei aqui sobre o Gerson, que foi merecidamente expulso após uma entrada muito dura no jogador do Bahia, mereceu o cartão vermelho. O VAR chamou o Daronco na cabine do VAR, ele anulou o cartão amarelo que ele tinha dado para o Gerson, deu o vermelho e desta forma o Gerson foi expulso e não vai atuar no próximo jogo contra o Botafogo, que é no outro domingo. Mas logo depois tivemos 2 lances polêmicos que não tiveram a interferência do VAR diretamente, apesar de um deles, o VAR ter chamado o Daronco, manteve-se a decisão de campo de não dar o pênalti, que foi, na minha visão, um pênalti sim. O jogador do Bahia caído leva a mão esquerda à bola, segura a bola na tentativa de mantê-la apta à defesa do Marcos Felipe, mas o Daronco não deu o pênalti, apesar do VAR ter indicado um possível pênalti. E depois tivemos um lance muito semelhante à expulsão do Gerson, em que o jogador do Bahia entra por cima do Wallace, no tornozelo dele. O VAR sequer chama o Daronco para analisar o lance e, na minha visão, o Flamengo foi muito prejudicado nos 2 lances, com um pênalti e uma entrada criminosa em cima do Wallace, a exemplo da entrada que o Gerson deu no jogador do Bahia e que foi merecidamente expulso. Então, para quem fala Varmengo, fica aí ontem o Flamengo prejudicado em 2 lances. Outra curiosidade do jogo de ontem são os números do técnico Rogério Ceni contra o Flamengo. 16 jogos como treinador, 0 vitórias, 0 empates, 16 derrotas. São os números do Rogério Ceni contra o Flamengo. Um bom treinador, na minha visão, excelente treinador. Teve sua passagem pelo Flamengo, sendo campeão brasileiro, o campeonato de maior destaque que ele ganhou pelo Flamengo, ganhando também a Supercopa do Brasil, numa equipe muito ofensiva, aquela do Flamengo. Eu gostava bastante do trabalho do Rogério, achei injusta a sua demissão na época, mas são águas passadas, como eu já disse aqui anteriormente. Agora, o Rogério, como treinador, enfrentando o Flamengo, tem esses números terríveis. Ele falou sobre isso após o jogo de ontem, falou que isso incomoda e que vai trabalhar para que no jogo do retorno ele possa quebrar esse tabu e vencer o Flamengo. Esperamos que não, esperamos que o Flamengo continue a vencer o Rogério Ceni nos próximos jogos, quando se enfrentarem, independente dos campeonatos e dos times em que ele esteja dirigindo. Já peço para você se inscrever no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa o like porque é importante e divulgue para os amigos e para as amigas para que o canal possa crescer ainda mais. Um forte abraço a todos vocês, um feliz Dia das Mães, a todas as mamães rubro-negras especialmente, e saudações rubro-negras.